Charles Smith sempre foi subestimado, e eu posso provar. A minha experiência ao jogar Red Dead Redemption 2 foi um pouco peculiar. Cada missão que passava, mas eu me sentia na pele dos personagens. Cada vez mais cercados, cada vez mais próximos de um fim que eu sabia que era inevitável. Mas entre todos os personagens que me foram apresentados nessa obra-prima, um dos que mais me marcaram foi ele. E esse vídeo vai te provar o porquê Charles Smith sempre foi subestimado. A história do personagem antes da sua participação no jogo 1 é um pouco controversa, mas eu descobri que antes de se juntar à gangue do Dutch, Charles já era alguém marcado pela guerra. Com uma mãe indígena e um pai afro-americano, ele nasceu e cresceu na tribo da sua mãe, e em 1882, um estado de guerra se instalou por todos os Estados Unidos. Uma guerra entre o exército americano e os povos nativos. A sua tribo começou a ser perseguida, e depois de alguns anos de massacre, a sua mãe foi capturada e morta. Depois disso tudo, as coisas desandaram. O pai de Charles entrou em depressão e se entregou ao álcool, e aos 13 anos, Charles decidiu fugir e começou a vagar o país, até encontrar a gangue de Dutch, onde entramos no capítulo 2. O nosso primeiro contato com o personagem é logo no início. Nessa missão de caça, o Charles ensina ao Arthur como rastrear animais e a usar o arco e flecha. Nesse início da história, a gangue tinha acabado de escapar do fracasso que foi Blackwater e estavam se escondendo nas montanhas até a poeira baixar. Pouco tempo depois, a sensação que eu tive foi de que ele não era só mais um dos vários membros daquela gangue. E eu até acho que o jogo faz você se sentir assim de propósito. Afinal, o que é acidental nesse jogo, né? As bolas do cavalo mudam de tamanho de acordo com o clima. Enfim, ele tinha algo de diferente, e ao passar do tempo ele se torna uma peça fundamental no desenvolvimento da trama, e simplesmente assume responsabilidades e deveres de um protagonista. Apesar de nunca receber o mérito das suas ações, ele já salvou a vida do Arthur algumas vezes, e quando o assalto do banco de Saint-Denis deu errado, ele simplesmente foi o responsável pela fuga do resto da gangue. Ele sempre foi muito reservado, mas algo que eu notei foi que as decisões do personagem durante o jogo seguem um código de moral muito linear. É difícil apontar incongruências na personalidade dele. Quando tudo estava prestes a desmoronar entre a gangue, com o Dutch e o Arthur presos lá na ilha de Guarma, o Charles assume as responsabilidades gerais da gangue, junto com a Sadie, e os mantém seguros. Enquanto pra mim o John nesse começo é bem apático, se é que a gente pode chamar isso de um começo. Ele parece só um Zé Bunda qualquer, sabe? E em alguns momentos do jogo, o desenvolvimento do personagem chega a ser o ápice. Eu acho que ele demonstra ser bastante sábio. A relação dele com o Arthur começa a ficar mais forte ao passar dos capítulos, e a confiança entre eles dois se torna cada vez mais sólida, até que o Arthur decide contar sobre o seu estado de saúde, e a gente tem essa cena aqui. Come on, don't start talking like that. I didn't tell you before, but I saw a doctor. It's pretty bad. But it's gonna get worse. Oh, Arthur. Any day we can die. We're riding to break an Indian chief's son out of a cavalry fort. We could both die tonight. In a way, it is a gift to know. In a way, you were lucky. Sure don't feel like that. You still have time to make amends. The others, Hosea, Lenny, Sean, all them, they didn't. Pra mim, até mesmo antes da morte do Arthur, o Charles teve um arco bastante completo e bem desenvolvido. Ele é o tipo de personagem que você não tem como não gostar, mas eu notei que ele pode passar um pouco despercebido pra uma galera. Eu acho que me encaixo naquele pessoal que espera que, se um dia existir um RDR3, seja com o Charles como protagonista, ou pelo menos fazendo parte de algum arco principal. O cara passa confiança nas missões que você vai com ele. Eu dificilmente ficava com receio de, porra, vai dar merda, como eu sentia ao fazer alguma batatada com o Dutch, depois de certo ponto. E assim, eu não vejo as pessoas dando o devido valor ao Charles. Ele simplesmente passa em branco em muitas ocasiões. Em entrevistas com o casting do game, por exemplo. Mas a profundidade do desenvolvimento do personagem foi impecável. E ok, talvez eu seja um pouco suspeito pra falar, mas um dos melhores diálogos que eu presenciei aconteceu indiretamente por causa do Charles. Uma conversa entre o Chuva caindo e o Arthur, sobre o filho do Arthur. E o Charles insistiu para que o Arthur ajudasse o Chuva. Enfim, se liga. You know, I had a son once, years ago. Don't talk about him much. No, what was his name? Isaac. His mother, Eliza, the waitress I met. When she got pregnant, she knew who I was, what my life was. I didn't want to promise nothing I couldn't keep, but
I said I'd do right by them. Every few months I'd stop by there for a few days. He was such a good kid. She was too, I guess. Just a kid, 19. What happened? I got there one day and saw two crosses outside. I knew right away. Turned out some bastards had come through. Robbed them. And shot them dead. And offered $10. Hardened me. Feeling that kind of pain. But I know now that you don't get to live a bad life and have good things happen to you. I think you're being hard on yourself. Maybe. All I can do now is try and make some things right. No epílogo, a gente vê o Charles ajudando o John a construir uma vida nova. Ele continua com o mesmo código de moral, mas agora mais calmo, quase que em paz. Ele também comenta que enterrou o corpo do Arthur e agora estava lutando em Saint-Denis para conseguir sobreviver. Mas após o fim do epílogo, o paradeiro dele é meio que um mistério. Existem algumas teorias principais. A primeira é que ao voltar para o Canadá, ele tenha retornado para sua tribo em busca de uma vida mais calma. Já a segunda teoria era de que ele decidiu construir uma família e esquecer a identidade criminosa que o cercava nos Estados Unidos e viver de forma pacífica, supostamente também no Canadá. Eu gostaria de saber mais sobre o que aconteceu a partir dali, mas eu acredito que um jogo solo seria muito distante e talvez o melhor cenário seja uma DLC com ele como personagem principal. Mas independentemente se ele vai ou não ter um novo arco e talvez uma história própria, eu acho que ele se destacou como um dos personagens mais sólidos e bem desenvolvidos de toda a narrativa, apesar de seu impacto sempre ter sido subestimado. Após esse vídeo, espero que você se lembre do peso e da importância dele na história. Talvez sem um personagem como ele, o jogo não tivesse o rumo que tomou. Enfim, é isso. Valeu.